Boa tarde a todos, bem-vindos a mais esta edição, a 26ª das Correntes, que é uma coisa extraordinária, até começa a hora. Eu estou habituado a chegar sempre tarde, mas aqui tudo muito bem organizado, graças à nossa Câmara e às nossas meninas, comandadas pela Manuela Ribeiro. É um prazer voltar a estar aqui e ter esta sala tão acolhedora, tão cheia. E este ano temos aqui na nossa conferência, intervenção, como quiserem chamar, de abertura ao Hélder Macedo, sobre o qual, embora desnecessário, eu direi algumas palavras. Mas permitam-me, a organização nem sabe disto, o ano passado a surpresa foi que a própria organização também não sabia. Quem fez esta intervenção inicial foi José Gil, e o Hélder Macedo estava na primeira fila, e eu pedi-lhe para vir cá para falar com o José Gil, porque eles são contemporâneos, e ambos nascidos em Moçambique, e velhos amigos, e nomeadamente o Hélder Macedo tem com o irmão dele, José Gil, também filósofo, um livro fundamental da literatura portuguesa. Mas eu permitia-me começar estas correntes fazendo uma pequena evocação de alguém que nos deixou e que várias vezes esteve aqui conosco, que é a Maria Teresa Horta. E lendo um pequeno poema que ela exatamente fez às correntes, e que é assim: as correntes acorrentam-me libertas e aprisionadas aos estranhamentos da escrita e ao sonho em seu sustento, vindas das páginas atadas dos livros e dos cadernos e ao longo do pensamento, das histórias e das luzes, dos versos e dos avessos, dos poemas que me salvam e dos afetos sedentes, me acorrentando às correntes. Maria Teresa Horta. Bom, é um lugar comum dizer que é desnecessário apresentar quem vos vai falar e que muitas vezes não é verdade. Neste caso seria e é, por todas as razões, e inclusive porque o Hélder Macedo é também um felizmente repetente de várias intervenções nas correntes, e ainda o ano passado, além dessa participação combinada entre nós só nesta sessão de abertura, foi aqui apresentado o seu livro Pretextos, que é um belo livro de crónicas para as quais eu tenho a alegria muito ter contribuído, que fui eu que insisti muito com ele para que as fosse escrevendo, e foram publicadas no Jornal de Letras, e tivemos uma conversa, os dois, numa destas sessões de conversas. Portanto, é apenas lembrar meia dúzia de coisas do Hélder. Eu tenho aqui muita conversa sobre o Hélder, coisas que eu escrevi, que escreveram outras, que obviamente não vou ler, mas é só para lembrar que o Hélder Macedo é, de facto, hoje, na minha perspectiva, como tenho dito, uma das figuras cimeiras da cultura portuguesa em vários aspectos. E depois do desaparecimento do nosso querido e meu querido amigo Eduardo Lourenço, ele fica para mim e para muitos de nós como um símbolo de alguém a quem a cultura portuguesa muito deve em muitos aspectos. No caso do Hélder Macedo, ele começou como poeta, com um livro de poemas chamado Vesperal, e que teve muita, como se costuma utilizar nesta linguagem, fortuna crítica,
porque designadamente o Jorge Sena o considerou um livro importante, uma linguagem diferente, nova, e por aí fora tem caminhado também como poeta, e vamos ter nestas correntes a sorte de ser a apresentação de um novo livro de poemas seus e de poemas inéditos. Será uma das sessões, com certeza, mais ricas, interessantes e, de certa forma, surpreendentes, porque não é muito habitual alguém com a nossa idade publicar livros de poemas, exceto alguns malucos como eu, que estão 50 anos sem publicar nada, o que felizmente não é o caso do Helder, que publicou vários livros e livros de grande valor. Como se sabe, ele é professor emérito do King's College de Londres, mas ensinou em várias partes do mundo, e entre elas, e cito, a Universidade de Harvard nos Estados Unidos, as Universidades Federais de São Paulo e do Rio de Janeiro, a de São Paulo, a USP, que é talvez a principal universidade do Brasil, nos altos estudos em França, etc. E porquê? Porque ele é também um excelente professor. Na sua ótica, é uma das várias da sua obra também de ensaísta. E essa do ensaísta é uma das que justifica a sua presença, justifica de uma forma mais circunstancial, porque o Helder estar a fazer esta abertura, mais que há muito tempo se justifica, e podia ter e devia ter, porventura, acontecido. Mas porque, como ensaísta, e aliás como professor, é um, eu não quero usar a palavra ilustre, eminente, um ar muito académico, mas camonista, e que designadamente se distingue nessa ótica pela originalidade das suas interpretações e dos seus pontos de vista. Aliás, não é só sobre Camões, ele tem, por exemplo, o melhor, mais criativo ensaio sobre o Cesário Verde, entre outras coisas. E, ao mesmo tempo, também é ficcionista, com uma série de livros muito bons, aliás, uns deles reeditados recentemente, que vão do Pedro e Paula, as partes da África, e este Em Partes da África é um livro também muito importante do ponto de vista da perspectiva da visão sobre o nosso antigo império. Eu escrevi a certa altura sobre ele o seguinte, que vou ler um bocadinho, porque resume esta minha impossibilidade de dizer o que era necessário. Enfim, quando se fala de Helder Maceso, a certeza com que se fica é sempre que fica muito e de fundamental por dizer, porque se trata, em meu juízo, sem nenhuma dúvida, uma das principais figuras da cultura e da criação portuguesas. Há bastante tempo e cada vez mais, quando elas vão também cada vez mais escasseando. E fico contente porque o Estado português o tenha reconhecido, e esse último reconhecimento foi-lhe ter atribuído a Gran Cruz da nova Ordem de Camões. E como aqui é de Camões o ponto de partida, pelo menos, do que ele nos vai falar, eu citava designadamente o seu livro, que foi reeditado recentemente, o Camões e Outros Contemporâneos, e alguém que, não sei se é o próprio Helder, se é alguém que disse que uma das suas coisas é mostrar como Camões é nosso contemporâneo. Continua a ser, e sê-lo-á, sempre contemporâneo de Portugal, do povo português. E uma das óticas originais dele, a forma como
nos mostrou como o amor em Camões, na sua obra, é uma forma superior de conhecimento. E queria aqui citar sobre o que dele, como Camões, escreveu uma outra professora especialista de Camões, a Rita Marnoto. Deve-se a Hélder Macedo a desmontagem de uma série de ideias feitas, desenvolvidas à margem dos códigos próprios da sua época e que foram desencadeando fenómenos de ocultação de quem efetivamente foi Luís de Camões. Como se deve, mais especificamente, algumas das coisas sobre o Camões boêmio ou da Estúrdia de Camões, etc. E pronto, não vos faço perder mais tempo. Digo só que, sobre a sua poesia, também escreveu o nosso crítico António Carlos Cortês, que ele é de um dos últimos académicos a fazer desse género doce e útil, o ensaio, uma forma de ler que enriquece e fascina, educa e guia. Eu termino lembrando ainda uma outra sua faceta, e tanto havia a dizer sobre elas, que é da intervenção cultural que ele teve neste país e um pouco pelo mundo. Ele e o Onésimo são os representantes máximos disso, em minha opinião, e que fez com que tivéssemos, eu digo tivesse porque pertencia a esse júri, o prazer de fazer justiça, atribuindo-lhe o último prémio Vasco Graça Moura, Cidadania Cultural. Ele tem sempre essa intervenção e costuma, muitas vezes disse que, a certa altura, na autobiografia, que também é meu pedido, a certa altura escreveu para o jornal, disse isto: é em Londres que continuo a viver, em Londres que continua a viver o meu agora de português. Prossegui a minha carreira de professor universitário no King's College, dirigi departamentos e institutos ingleses, mas continuo a ser, até ao fim, um escritor que só pode ser português. E é este seu afastamento físico de Portugal um bom exemplo daqueles que o faz ter sempre mais perto de nós e ter sobre o país uma visão clarividente e sempre possível interventiva. Eu recordo que ele, a seguir ao 25 de Abril, foi secretário de Estado da Cultura, quando isso ainda era uma coisa muito importante, e que é a minha convicção que, se, como deveria ter acontecido, lhe fizessem um desafio mais substancial para, sem deixar porventura Londres em definitivo, ele teria dado um contributo ainda maior, mesmo no nosso país, para a cultura e para a pátria. Obrigado, Hélder. Depois desta apresentação, o melhor é levantar-me e ir-me embora. Melhorar não posso. Obrigado. Obrigado não chega, mas é o que se pode dizer, não é? Mas eu quero, além do mais, além de agradecer ao José Carlos Vasconcelos esta imensa generosidade deste homem de cultura que é central e fundamental à nossa cultura e que tem sido há décadas e que temos de preservar e honrar e celebrar. Quero também agradecer às correntes de escritas, à organização, à Câmara, ao Dr. Luís Diamantino, à Manuela, este convite, a hospitalidade. É sempre tão bom estar aqui. Desta vez o José Carlos não fez a partida a mim, que me fez em relação ao José Gil, não é? Enfim, ainda bem. Eu também queria mencionar a Maria Teresa Horta, de quem foi
muito amigo, e foi a primeira das chamadas Três Marias que eu conheci. Foi ela que entrou em contacto comigo em Londres, e foi por causa dela que eu redigi anonimamente, em inglês, uma carta que foi assinada por vários escritores ingleses sobre esse caso. Foi uma carta que foi publicada no Times e que foi bastante importante nessa altura. Depois aconteceu que, numa das minhas peregrinações portuguesas, eu fui, a certa altura, em 75, em pleno verão quente, nomeado diretor-geral de espetáculos. O Eduardo Prado Coelho tinha sido nomeado diretor da Ação Cultural. Foi um período maravilhoso e louco ao mesmo tempo, porque não havia ministro, não havia governo, e havia 2 diretores nomeados, mas não empossados. Lá andávamos nós. Eu, nessa altura, era mais magro e um bocado mais alto, porque a pessoa mirra com a idade, do que sou agora, e o Eduardo, parecíamos o Bush e Stick, a andar de um lado para o outro, quer dizer, era ótimo. E eu lembro, uma vez, nessa altura, tínhamos arranjado um gabinete no Palácio Foz. Bom, e havia uma manifestação em volta e não sei o quê, e eu precisava de ir lá ao gabinete buscar uns papéis, não é? E não conseguia passar, porque ninguém conseguia passar. E foi a Teresa Horta, que disse: não, este deixem passar porque ele é fixe. Ora, isto é a minha maior homenagem à Maria Teresa Horta. Ela ter-me deixado fixe, e eu sempre achei ela muito fixe também. Eu pensei, tenho um texto escrito, mas pensei deixar tempo e espaço para conversarmos um bocado, que acho que será mais interessante às vezes do que uma prosa organizada, mas que decidi organizar. Como sabem, o título que dei, depois de várias hesitações, é Luís de Camões: Conhecer, não ter conhecimento. Ignora-se qual é a cronologia da obra de Camões. Mesmo os Lusíadas, o único livro que organizou para a posteridade, tendo sido impresso 8 anos antes da sua morte, certamente foi sendo composto ao longo de muitos anos, e não necessariamente na sequência que conhecemos, mas em parcelas posteriormente coordenadas. É, no entanto, possível, embora sempre questionável, porque as emoções e os sentimentos humanos também são feitos de desvios e de retrocessos, estabelecer uma sequência plausível da sua obra lírica que, de algum modo, corresponda com o que se sabe sobre a sua vida e ao que sobre ele escreveram os seus primeiros comentadores biográficos, e que representa uma gradual transição da alegria juvenil para a dúvida e da dúvida para o desespero. Pedro de Maris diz que Luís de Camões foi, cito, grande gastador, liberal e magnífico, e que não lhe duravam os bens materiais mais que enquanto não via ocasião de os despender a seu belo prazer. Manuel Severino de Faria descreve-o como, na conversação muito fácil, alegre e dizidor, enfim, jocoso, posto que já sobre a idade deu algum tanto em melancólico. E Diogo do Couto, o único dos 3 que o conheceu pessoalmente, tendo-o ajudado a regressar a Portugal quando o encontrou na mais profunda miséria em Moçambique, caracteriza-o como um homem de natureza terrível. Todos estes aspectos da personalidade de Camões coexistem na sua obra épica. Ainda está por ser feito um estudo sério sobre o humor nos Lusíadas, e há muito. Mas são particularmente evidentes na sua obra lírica, onde a aparente simplicidade de alguns dos seus poemas já contém ou antecipa a complexidade das suas obras maiores. E essa hipotética sequência
também de algum modo corresponde aos modelos de poesia que adotou, indo da leveza das redondilhas em medida velha da tradição popular portuguesa para os sonetos, canções, odes, elegias e outras composições estilisticamente derivadas do chamado dolce estilo novo de origem italiana. Seja como for, muitos dos seus poemas aparentemente mais simples e frequentemente mais jocosos contêm indícios de atitudes que vão ser aprofundadas nas composições filosoficamente mais complexas. Por exemplo, talvez fundamentalmente, na sua compreensão do feminino. E, a partir daí, na sua percepção da necessária coexistência de aparentes antinomias. Porque o que diz das relações entre os sexos também pode ser extrapolado para as relações entre os povos, os colonizadores e os colonizados, os opressores e os oprimidos, ou seja, da sua poesia lírica para a poesia épica. Nas famosas redondilhas em que se celebra uma retemperadora escrava negra chamada Bárbara, Bárbara certamente não seria o seu nome africano, mas um nome imposto por quem a escravizou. Mas há um conceito fundamental aqui, quando ele diz: bem parece estranha, mas Bárbara, não. Na tradição renascentista em que Camões se insere e que modifica, por sua vez derivada e modificada a partir da tradição clássica, o amor que rege o sol e as outras estrelas, no dizer de Dante, era entendido como um veículo para o divino. De uma dominante perspectiva masculina, essa aparente deificação da mulher fundamentalmente neutralizava o feminino enquanto sujeito de uma identidade própria. A mulher tornava-se numa abstração, uma ideia, a partir do masculino. Não assim em Camões. No famoso e geralmente desentendido soneto que começa com a proposição platonista: transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar, Camões vai afirmar que não se transforma coisíssima nenhuma, porque essa linda e pura semi-ideia só está no pensamento como ideia. E sendo assim, o corpo, que continua a desejar, em si somente pode descansar. O que seria, acrescento eu, e ele sugere, uma prática sexual algo solitária. Também na canção 3, já na Roxa Manhã Clara, Camões contrapõe à convencional caracterização desse tipo de amor idealizado como uma glória soberana, alta e subida, contrapõe uma tangível e, por isso, revitalizadora fisicalidade do desejo por alguém que não ele próprio. Cito: se me não impedir o meu desejo, porque o que vejo, enfim, me torna a vida. E acrescenta, dirigindo-se à mulher que desejava, que se viver não posso, um homem sou só de carne e osso. Esta vida que perco, amor, me deu. Que não sou meu. Se morro, o dano é vosso. Correspondentemente,
numa das suas redondilhas mais jocosas, já tinha avisado, ou iria avisar, uma alhumaze chamada Catarina, que quem promete, mas mente, o que perde, não o sente. Pois, sem cumprir, tudo é nada. Ao nível mais imediato, este é apenas um poemeto de sedução. A um nível mais profundo, faz a valorização da experiência como base do conhecimento. Essa valorização da experiência também está patente nas redondilhas que escreveu em voz feminina, numa tradição que remonta às cantigas de amigo da poesia trovadoresca galego-portuguesa. Naqueles poemas escritos por homens em voz feminina, a personificação feminina do desejo masculino tanto pode ser interpretada como uma forma de identificação positiva do homem com a mulher, ou, segundo alguma crítica feminista mais recente, como uma extrema usurpação masculina do feminino. No caso de Camões, julgo que reflete, sobretudo, uma atitude social derivada do seu múltiplo conhecimento das muitas mulheres com quem se relacionou. Para ele, não haveria a exclusividade de um suposto amor único, como simbolizado por Dante ou Petrarca, nas idealizadas Beatriz ou Laura, mas uma experiência vivida nas múltiplas relações com mulheres. Como declara no soneto No Tempo que de Amor Viver Suía, Camões, em várias flamas, variamente ardia. Duas redondilhas em voz feminina são particularmente significativas do seu entendimento da situação social das mulheres. Os vilancetes, cujos respectivos modos são Coifa de Beirame namorou Joana e falso cavaleiro ingrato, enganais-me. Vós dizeis que eu vos mato e vós matai-me. Ambos representam respostas femininas, ou que Camões desejaria que fossem respostas femininas, ao redutor de estereótipos das práticas masculinas que passavam por amor. No primeiro, a mulher zomba do pretenso amador que está enamorado da sua coifa, a boina de algodão que lhe cobre os cabelos, e não dela própria. Diz ela: tu não vês que amor se pinta despido? Ando maltratada de amores por ti. Ama-me a mim e deixa o beirame, que é razão, Joana. E o poema conclui: sabes do que vem amares beirame? Vem de ser Joana. Ou seja, vem de ser o homem tonto que és. Seria a coifa uma espécie de fetiche sexual para esse amador masculino que o poema estaria assim satirizando? É possível, mas certamente não apenas. Os cabelos das mulheres adultas, arquétipo da sexualidade feminina, eram nesse tempo cobertos nas comunidades cristãs, como ainda são nas islâmicas, em algumas judaicas, e como continuam sendo pelas freiras do catolicismo. Os atuais talibãs não teriam dificuldade em entender o caráter subversivo deste poema de revolta social. Nos Lusíadas, as livres mulheres em cabelo fazem parte do coro de protesto que precede a partida dos navegadores para a aventura imperial. Complementarmente, em Falso Cavaleiro Ingrato, a mulher acusa o falso amador masculino de ser ele quem a mata, fazendo-a sofrer de um amor não correspondido,
nas piedosas aparências de um amor por ele não partilhado, quando proclama que ela o está matando. Como ela diz, ou Camões diz que ela diz, esse homem está a atribuir à mulher uma atitude social que é dele, mas não dela. E o poema está assim caracterizando os estereótipos masculinos sobre o que seria ou pareceria ser um comportamento social feminino como uma forma de hipocrisia, de crueldade e, finalmente, de desamor. Nos Lusíadas, os matadores de Inês de Castro também vão ser caracterizados como falsos cavaleiros. No arrojado entendimento de Camões, na sua moderníssima concepção da complementaridade do masculino e do feminino, a mulher e o homem são identidades autónomas que, através do amor, mas só de um amor que não seja fingimento, se podem encontrar em mansa paz, cada um com o seu contrário num sujeito. É o que diz na canção 7ª, Manda-me Amor que Cante Docemente, que de algum modo constitui o centro semântico de toda a sua poesia. Porque na complexidade filosófica dessa canção, que a dialética camoniana, já implícita em alguns breves poemas de aparente simplicidade, mais profundamente se manifesta. Reduzido aos seus vigamentos narrativos, o poema conta a história de um processo de aprendizagem que parte da ideia recebida para a experiência vivida. A ideia recebida é que o amor já está impresso na alma. Haveria, portanto, uma espécie de determinismo ontológico, ou em termos mais adequados ao neoplatonismo cristão do tempo de Camões, uma reminiscência espiritual manifestada nos sentimentos humanos. O poeta, neste poema, começa por aceitar que esse tipo de amor seria do seu interesse, dava-lhe jeito. Este excelente modo de enganar-me, tomara eu só de amor por interesse. Mas tudo muda quando é confrontado pela alteridade física e espiritual de uma mulher que dessa redutora perspectiva tinha querido celebrar. Na sua existência autónoma, essa mulher, cujo lindo aspecto o seduzira, é mais do que ele pode entender. Cito: porém, a mais me atrevo em virtude do gesto que descrevo. E se é mais o que canto que o que entendo, invoco o lindo aspecto que pode mais que amor em meu defeito. Então recorda que ele próprio havia beneficiado de um impessoal amor idealizado, 1000 vontades alheias enganando. Mas agora, o poder autónomo dessa mulher, que daquele modo enganador tivesse amado e que por isso rejeita os seus enganos, desencadeia nele um processo psicológico que simbolicamente revitaliza a bruta natureza e o transforma a ele em pedra dura. É uma percepção subjetiva que remete à metamorfose de Adamastor nos Lusíadas. Mas na canção torna-se numa revelação iniciática que leva o poeta a concluir, isto é um verso portentoso: conheci-me não ter conhecimento, e nisso só o tive.
porque seria só a partir daí, a partir de um novo conhecimento da parte dele e do reconhecimento do novo conhecimento dele por parte dela, que as duas identidades autónomas se poderiam reunir, cada um com o seu contrário, num sujeito. O processo psicológico e existencial registado no poema vai assim da reminiscência para a experiência e da experiência para a memória que substitui a reminiscência. As palavras que o poeta escreveu no poema tornam-se também nas palavras que a alteridade física e espiritual dessa mulher, o seu claro gesto, inscreveu nele. Ou como ele diz, não sei que me escrevia dentro da alma com as letras da memória, o mais deste processo, com o claro gesto juntamente impresso, que foi a causa de tão longa história. Foi Jorge de Sena quem primeiro formulou o que entendeu ser a dialética camoniana inerente a esse poema, aproximando da futura dialética de Hegel. Jorge de Sena foi e permanece o mestre supremo da crítica camoniana moderna, o que, aliás, nem sempre tem sido reconhecido na pseudo-originalidade de alguns dos seus seguidores, mais ou menos disfarçados. É, portanto, num espírito de grata homenagem a Jorge de Sena que aqui retomo essa sua iluminadora percepção, mesmo se parcialmente para dela discordar, como aliás julgo que ele teria apreciado. No meu entendimento, Camões tanto se afasta da dialética platonista corrente no cristianismo do seu tempo, quanto da futura dialética hegeliana. Aquela, como evidenciada nos Triunfe de Petrarca, visa a eliminação de um dos temas em conflito pelo outro. Assim, por exemplo, no Triunfo do Amor, o amor espiritual neutraliza o amor carnal. E a dialética hegeliana visa a uma síntese em que os dois termos em confronto se modificam. Não assim em Camões. A sua perspectiva é bem mais moderna, mais do nosso tempo, de um tempo que ainda venha a ser nosso. A harmoniosa coexistência de oposições complementares. O que é também a chave necessária para entender as complexidades da sua obra épica, constituída e construída sobre aparentes contradições. Celebração e crítica, heroísmo e ganância, armas e letras, Vênus e Baco, a viagem factual e a utópica Ilha do Amor, a épica e o pastoril. A lista de oposições conceptuais na obra de Camões é quase interminável. E estas têm servido para as mais absurdas, porque parciais, interpretações dos Lusíadas, ao serem baseadas apenas num dos contrários, não tomando em consideração que, tal como na sua obra lírica, num mundo real veramente visto, a coexistência de contrários é a norma possível e desejável. Na elegia autobiográfica, o poeta Simónides falando, Camões faz a narrativa da sua viagem para a Índia, paralela à de Vasco da Gama, em termos radicalmente contrastantes
com o da celebração épica dos Lusíadas. É o mais anti-épico dos seus poemas, se é que não de toda a literatura, em qualquer língua e qualquer tempo. O poema começa por contrapor memória e esquecimento, as letras e as armas. O poeta Simónides, inventor da arte da memória, oferece ao capitão Temístocles a possibilidade de tudo se lembrar. Mas Temístocles, com um passado mortífero de guerras, antes preferia uma arte que lhe permitisse esquecer. Há, portanto, aí também uma polarização implícita entre a pena e a espada, entre a poesia que assegura a memória e as armas que produzem o esquecimento. E é a partir daí, entre a memória que leva consigo e o esquecimento imposto pelo seu exílio, que Camões vai descrever a sua viagem para o degredo. É uma viagem metaforicamente equivalente a uma descida aos infernos. Mas é uma viagem factual, que ele descreve em termos que irão futuramente ser transpostos para a viagem de Vasco da Gama. E nos Lusíadas, o Camões irá dizer que Vasco da Gama deve à poesia, ou seja, a ele, Camões, a memória que o imortalizou. Às musas agradeço ao nosso Gama, muito amor da pátria, etc. A viagem que Camões irá descrever como tendo sido a da armada de Vasco da Gama foi a sua. Esta transposição é patente não só nas referências mitológicas que faz, por exemplo, a Nereidas como Galateia e a ninfa Dinamene, e a ventos como Bóreas, mas também, ou sobretudo, na descrição da viagem propriamente dita. A tempestade marítima que factualmente descreve na elegia não teve um equivalente factual na viagem de Gama, que decorreu sem tempestades. Mas a extraordinária descrição que dela faz na elegia vai ter uma correspondência quase exata nos Lusíadas, quando, cito da elegia, a noite com nuvens escurece, do ar subitamente foge o dia e o largo oceano se embravece. Como também irá ter na reação apavorada dos marinheiros, que isto é um verso prodigioso, que com os gritos para o céu o ar coalhavam. E quando Camões diz na elegia que em serras todo o mar se convertia, esse símile visual já antecipa a metamorfose de Adamastor em pedra dura. Por outro lado, sendo a elegia um poema autobiográfico, a evocação que Vasco da Gama faz à divina graça, e quem lhe responde é Vênus, de Lusíadas, é feita por Camões à mulher amada que nunca mais veria. Ora, chegado a esta desejada e longa terra de todo o pobre honrado sepultura, como sarcasticamente diz ser Goa, o poeta Camões, que como Simónides transportava em si a memória, tem logo de confrontar, como Temístocles, os agrores da guerra. Numa armada grossa que ajuntara o vice-rei. Numa mão sempre a espada e noutra a pena? Bom, sim, mas a contragosto. Porque essa é uma guerra que desde logo caracteriza como injusta, cruel, gananciosa, arrogante, prepotente contra os mais fracos, que são os próprios
próprios daquela terra. Vi quanta vaidade em nós se encerra e dos próprios quão pouca. Contra quem foi logo necessário termos guerra. O poema prossegue com a descrição de como essa grossa armada facilmente chacinou aquela gente escassamente armada no curvo arco exercitada naquela ilha que foram conquistar. E no supremo sarcasmo da militarizada perspectiva eurocêntrica, assim tão brutalmente imposta a outros povos, designa os rios tintos do sangue dessa gente massacrada como outra Veneza transladada. Então, nesse confronto desigual entre os invasores e os locais próprios daquela terra distante, Camões faz a mais veemente condenação possível da própria ideia de império, que, no entanto, iria celebrar nos Lusíadas. A leitura deste subversivo poema, que os estudos camonianos têm geralmente ignorado, desde logo deveria alertar os leitores do seu poema épico para as ambiguidades da celebração imperial que nele irá fazer. Porque, como no último sarcasmo diz na elegia, estes, ou seja, a ganância, a crueldade, o morticínio, são os remédios verdadeiros que para a vida estão aparelhados aos que a querem ter por cavaleiros. Falso cavaleiro ingrato. Bom. A elegia termina com a evocação pastoril de uma sociedade agrária em que não houvesse guerras, nem conquistas, nem massacres. Em termos de uma tipologia literária derivada da tradição clássica, a épica e o pastoril são conceptualmente opostos. O pastoril remete a uma mítica idade de ouro em que a humanidade tivesse pacificamente partilhado os bens comuns da terra. E a épica situa-se numa contrastante idade de ferro, que é o tempo da história. Dessas duas perspectivas conceptualmente opostas, a poesia pastoril critica tudo aquilo que a poesia épica celebra. E ambas coexistem nos Lusíadas. O próprio velho do Restelo, que invoca a perdida idade de ouro para condenar a idade de ferro e armas, em que a humanidade havia caído, vai depois fazer a apologia de uma guerra justa contra os inimigos à porta do reino. Como Camões também irá fazer no fim do poema. Porque no tempo da história, os contrários coexistem. E esse é um dos muitos contrários que Camões mostra que coexistem nos Lusíadas. Os Lusíadas é um poema construído sobre oposições conceptuais. Vejamos, portanto, na época camoniana, tão sucintamente quanto possível, alguma dessas oposições conceptuais já detectadas na sua obra lírica. Camões diz logo sobrepõe à narrativa da viagem de Vasco da Gama um plano metafórico representado pelas divindades pagãs. E assim faz coexistir dois níveis de significação conceptualmente diferenciados, o mítico e o histórico. No plano mítico, os Lusíadas remetem a Virgílio e à Eneida, mas o paganismo na Roma de Virgílio não significava o mesmo que no Portugal cristão de Camões.
Quando nos Lusíadas é Vênus quem responde às preces de Vasco da Gama, à divina guarda cristã, Camões está a fazer coexistir duas diferenciadas concepções do mundo, tornando-as ambas em significantes complementares do tempo presente. E por isso a Vênus camoniana não corresponde inteiramente à Vênus de Virgílio e na Eneida, embora remeta a ela. Na cena equivalente em que ambas vão interceder junto de Júpiter a favor dos seus respectivos protegidos, os futuros romanos e os ameaçados portugueses, a Vênus camoniana é muito mais ativamente sexuada do que a virgiliana. É agente da sua própria sexualidade e não paciente da sexualidade masculina, a ponto de exibir ao pai assertivamente o lírio roxo da vagina. Mas, felizmente, a censura inquisitorial não era muito proficiente em símiles ou em metáforas do poder sexual feminino. No plano mítico que Camões sobrepõe à narrativa factual da viagem de Vasco da Gama, Vênus e Baco são, ou parecem ser, antagonistas. Mas não assim na mitologia pagã de que derivam. São filha e filho de Júpiter, são meia-irmã e meio-irmão. E representam expressões complementares do amor e do erotismo. Cupido, ou Eros, na designação grega que deu o nome ao erotismo, era filho de Vênus. Acontece também que, como representado nos Lusíadas, Baco é um deus dividido de si próprio. Por um lado, é o deus vingativo que procura impedir o progresso imperial dos portugueses rumo à Índia, da qual havia sido o senhor e o patrono. Por outro lado, é a divindade pastoril celebrada no poema como o antepassado mítico dos portugueses, onde é várias vezes designados como pai, Padre Baco. E esse Padre Baco era também a divindade cujo poder se havia manifestado através das mulheres que com os valores dele se identificavam e que por isso eram designadas como bacantes. A decadência de Baco nos Lusíadas pode ser entendida como correspondendo à decadência dos portugueses, paradoxalmente representada no triunfo histórico da sua chegada à Índia. Mas as críticas do malevolente Baco à gente roubadora em que os portugueses se haviam tornado, e que incluem muito especificamente a escravatura, não poderiam ter deixado de ser consideradas justas no tempo de Camões, décadas depois da chegada à Índia dos heróis celebrados nos Lusíadas. E também correspondem aos avisos proferidos pelo velho do Restelo à partida das naus, em que esses heróis iam embarcar entre um coro de mulheres abandonadas. Mas é claro, e deve ser tornado tão claro quanto possível para evitar interpretações parciais mais ou menos absurdas que tenham sido feitas do poema, é claro que esse Baco não é caracterizado positivamente por Camões. Não é com ele que Camões se identifica. Se com alguém fosse, além de si próprio, seria com Vênus. E também por isso o clímax do poema não é a chegada factual dos portugueses à Índia. Essa chegada à Índia é quase um anticlímax. Chegaram e depois ficam assim a olhar para o lado. O que é que vão fazer? Regressar à pátria. Bom, o clímax é o encontro da Ilha do Amor, em que Vênus se metamorfoseia para refucilar a laça humanidade, restaurar a fatigada humanidade dos seus protegidos heróis
masculinos. No entanto, e só na aparência, paradoxalmente, é na imaginação poética do conhecimento dessa ilha que é simultaneamente caracterizada como angélica e como pintada. Ilha angélica pintada, ou seja, ficcionada, que os valores do Baco ancestral vão ser restaurados. Como bem notou Fernando Gil, num livro que escrevemos em conjunto e que derivou de longas conversas ao longo de décadas que fomos tendo, Baco desaparece do poema. Bom, sim, mas o Baco que desaparece do poema, o que é eliminado por Camões é o Baco da decadência, para que o potente Baco ancestral possa ser restaurado graças à potência feminina da sua meia-irmã, pelas ninfas, ou seja, pelas bacantes em cabelo, na ilha de Vênus. É uma utopia camoniana, o desejo do que podia ter sido, do que pudesse ainda vir a ser. Sim, sem dúvida. Mas nada iria ser assim, como depois registra nas desesperadas estrofes que escreveu quando o poema se aproxima do fim. E esse desejo do que poderia ter sido é um desejo que remete ao que já havia escrito sobre a necessária perda da razão, conheci-me, não ter conhecimento, na canção 7ª, Manda-me Amor, cantou semente, quando escreve, e cito de novo, voltando ao princípio, para terminar, assim que, quando havia ser perdida, a mesma perdição a restaurava, e em mansa paz estava cada um com o seu contrário num sujeito. Muito obrigado. Como não era preciso adivinhar, tivemos, creio eu, uma notável lição, sem o peso de ser uma lição, do Hélder Macedo, que nos dá uma visão absolutamente enriquecedora e a vários títulos original do Camões, mostrando o grande ensaísta que eu referi, com todas as qualidades que referi, e ao mesmo tempo o professor pela clareza ou claridade da exposição. Quem nos dera, pelo menos às pessoas da minha geração e posteriores, que nos tivessem falado de um Camões destes. E neste ano dos 500 anos do seu nascimento, eu creio que intervenções como a do Hélder são absolutamente fundamentais para fazer renascer, ressuscitar, se é que alguma vez existiu, o interesse pelo Camões. Há dias, numa ação em Coimbra sobre Camões, em que estava ali, designadamente, o meu amigo Jaramado de Almeida, e Manuel Alegre não pôde estar, mas eu vi a intervenção dela e comigo. A Hélia Correia referia uma coisa com uma visão bastante pessimista, que Portugal, ao contrário de muitos outros países, o Camões nunca foi uma figura popular, não se contavam histórias, não. Ou quando era valorizado, ela dizia era por só ter um olho,
como o Bocage, que era um grande poeta, é pelas anedotas do Bocage e tal, ao contrário de outros grandes escritores de outros países que se transformam num símbolo. Eu espero que todos nós esperamos que estes 500 anos de nascimento sirvam para mudar um pouco essa situação e intervenções como a do Hélder Macedo, que tivemos aqui, o gosto, o prazer e o proveito de ter, que são absolutamente fundamentais. Acho uma belíssima intervenção sobre todos os aspectos. E agora, como de costume, até porque imagino que são aqui também muitas professoras, sobretudo, e estamos abertos para uma conversa e para o Hélder Macedo responder àquilo que queiram pôr. Fazem favor, a minha larga experiência destas coisas diz que o mais difícil é o primeiro e portanto, eu faço um apelo a que alguém seja o primeiro, sem detenção. Hã? Há um microfone que levem as pessoas. Há um microfone para levar aí às pessoas. Fazem favor. Eu, às vezes, quando conheço na assistencial, e conheço aqui várias pessoas, não fazem eu próprio interrogo, eu peço para interrogarem, mas não queria recorrer a esse expediente. Então, isto está mal. Então, como é? Hã? Ó Ivo, não queres perguntar nada? Isto é provocação direta. Hã? Não? Estás a falar com a minha mulher? Aonde? Então é... Não havia aí assim. Olha, eu aí nem tinha visto, estava gente lá em cima, estou a ver. Isto está-se completamente cheio até de lado. Então, há microfone para levar lá acima. Ou se não, tento falar alto, eu não sei qual é a sua potência de voz. Mas aí assim o Não consegue? Consegue, então faz favor. Qual é a interpretação que o professor dá ao soneto Alma Gentil? É um poema de saudade, é um poema de perda de um amor, não é? Quer dizer, o desejo de que esse amor terreno seja perpetuado na lembrança, na memória, se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, está a ver que ele formula isso quase em termos condicionais, em termos quase dubitativos, não é? Ele está a falar da memória e não do paraíso, não é? A quem se refere concretamente? É atribuído à chinesa, que se julga ser chinesa, chamada Dinamen, não é? Que é claro que não era chamada Dinamen coisa nenhuma. Dinamen era o nome de uma ninfa, que ele, aliás, menciona na elegia, não é? E que numa famosa écloga, salvo erro écloga, de Garcilaso de la Vega, é identificada como uma ninfa do Tejo. Ora, Camões, ao nomear essa amante chinesa como Dinamen, está a fazer uma transposição psicológica da ninfa e do Tejo para essa alteridade étnica que encontrou. Está a fazer uma fusão das duas culturas, não é? Julga-se que nesse tempo morria-se muito, não é? Mas pensa-se que esse soneto seja dedicado à amante chinesa, a essa Dinamen, que aliás é nomeada por nome em dois outros sonetos, não é? Minha Dina, e antes que diga Men, acordo e vejo que nem um breve engano posso ter, diz ele num dos sonetos. Mas é uma elegia, é a perda de alguém que ele amou, é isso. Mas não é um poema sobre eternidade, é um poema sobre perda de um sentido de eternidade que é o amor, não é? Faço a pergunta, porque o Oliveira Martins diz que o escreveu em 58, quando teve conhecimento
bem como o dia em que eu nasci morri por isso. Oh, Soutor, o dia que eu nasci eu morri por razão não é de Camões. Não, há dúvidas profundíssimas sobre isso, não é? Quer dizer, não, do cânon camoniano é dos mais duvidosos que há, não só em termos de fontes, mas também, sabe, eu leio mais os textos dos autores do que sobre os autores. Esse soneto é um soneto estridente, histérico, que não é nada ao tom de Camões. Em termos de leitura, duvido profundamente. Quer dizer, essa coisa de amaldiçoar o dia em que nasci, e o Mário Sá, com 2 As, a fazer especulações sobre o cometa e o eclipse e não sei o quê, isto é tudo fantasia, não é? Quer dizer, não. Chegou a data do nascimento dele. Qual é a data de nascimento dele? Diga-me lá, que eu não sei. É concebido em 23 de janeiro de 54. Olha, essa história do eclipse e do cometa e de não sei quê, o Petrarca escreveu um texto sobre a Papisa Joana, tá? Aquela mulher que se tornou Papa e que, a tal altura, no meio de uma procissão, pariu, teve uma criança. Bom, não sei o quê. E então o Petrarca escreveu um texto sobre ela, a dizer que nesse dia havia de haver eclipses e não sei o quê, e não sei o que mais, no dia que essa gaja horrenda, monstruosa, que até fingia que era homem, nasceu. Isso era um tópico banal. Acontecia uma coisa errada, eclipse e não sei o quê. Quer dizer, as pessoas podem especular. Infelizmente, sabe-se muito pouco de factos em termos de Camões. E quanto a essa data de nascimento, é totalmente precária. Não há qualquer espécie de justificação para aceitarmos como válida. Mais, fazem favor. Professora Leonor Simas de Almeida, é que se não perguntavas nada, Leonor, eu ia te interpelar. Assim, olha que sorte. Faz favor, leva ali o microfone. Ali, faz favor. Junto ao... Obrigada. Ah, já está. Muito obrigada. Eu queria só perguntar se ainda subscreve totalmente aquilo que afirmou na viagem iniciática, se o professor Hélder Macedo ainda... sim, porque uma coisa que eu achei muito interessante foi, nesse livro, enfim, na escrita ensaística desse livro, se fazer uma ligação entre a lírica e a épica de Camões, em termos precisamente do acesso ao conhecimento, em termos do amor como via para o conhecimento. Se pudesse falar um pouquinho disso, eu agradecia. Como? Está-se a perceber mal, Leonor. Não conseguiu perceber o que eu disse? Formule outra vez. Não se esqueça, como dizia o Jorge de Sena, que os velhos são congenitamente surdos. Também percebi mal. Eu não percebi. Eu também não. Qual era a sua pergunta, minha querida? Bom, vou tentar novamente. Eu estava dizendo que, talvez das primeiras coisas que eu li do professor Hélder Macedo, que me impressionou muito, foi a viagem iniciática. E o que mais me impressionou foi a possibilidade de se estabelecer uma conexão entre a lírica e a épica camonianas, nomeadamente através da ideia de amor como via de acesso ao conhecimento. Perguntava se poderia falar um pouquinho disso neste momento. Não, Obrigada. eu acho que, de algum modo, retomei e tentei amplificar um bocado essa minha percepção. O livro foi publicado em 1980, não é? Sim, sim.
O que eu, sinceramente, não tinha realmente, nessa altura, quer dizer, vi o aspecto iniciático através do amor e da sexualidade de Camões, quer dizer, uma sexualidade não escondida, uma sexualidade ativa, não é? Mas agora, foi mais recentemente, e se calhar graças aos movimentos feministas, beneficiamos sempre do progresso intelectual, essa ideia de paridade, de complementaridade, quer dizer, entre o masculino e o feminino. E a percepção que o Camões tem do feminino, que é claro que não é uma percepção feminista, mas é uma percepção masculina do feminino em termos de paridade e de igualdade e de aprendizagem. Quer dizer, portanto, o aspecto iniciático que eu vi na viagem, que está lá, julgo eu, agora tem essa outra dimensão que também nos permite articular com a poesia sensual, a poesia sexual de Camões. Só vou acrescentar uma coisa. Já nesse livro de 1980, um dos aspectos que é realçado é que Camões, em alguns poemas, deixa claro que tem conhecimento do desejo feminino, portanto, por exemplo. Claro, não é? mas ele torna, nestes poemas, um desejo atuante, ativo. Isso. Quer dizer, na canção sétima, a redução do homem e a bruta natureza vem de uma percepção feminina desse engano que se transforma atuante em sentido complementar. Oposto parece ser, mas não é oposto, é complementar. É, portanto, uma forma iniciática, quer dizer, que é uma outra forma de iniciação, mas através do amor, mas um amor de homem de carne e osso. Não um amor transposto para uma espiritualização, como nos Triunfo do Amor, do Petrarca, não é? Em que o amor espiritual anula, não é? A sensualidade. O Dante que recusa a existência da Madonna Gentile, que aparece na Vita Nova, não é? Dizendo, não, afinal só há Beatriz. Bom, Beatriz essa coitadinha tinha 12 anos, nem sequer era mulher ainda, não é? Só um pormenor ainda, o conheci e não ter conhecimento não significa então, do seu ponto de vista, alguma forma de renúncia a essa ideia do amor, não só em termos de paridade dos géneros, mas também em termos de iniciáticos. O Camões nunca rejeita a espiritualidade do amor, mas vê o corpo como um veículo para o espírito, e não o contrário. E isso é que é de uma espantosa modernidade. Quer dizer, ele parte do animal, do homem, do ser humano, não é? Para a espiritualidade, para uma capacidade a que chega lá. Enquanto que as concepções religiosas, místicas, etc., é o contrário. Essas coisas descem sobre o pobre animal que não tem alma. Não, quer dizer, Camões é o processo inverso, não é? Isso é extraordinário. Muito obrigada. São poucos os poetas contemporâneos nossos que percebem isso. E ele no século XVI já. Muito obrigada, sim. Só acrescentaria isso, que era que ele não é mais neoplatónico, completamente. Está totalmente do outro lado aristotélico, moderno, empírico. Exatamente, é isso mesmo. Mas, lá para cima, não estou a ver. Não sei, Manuela, não tem sugestão. Bom, tem alguém? Só Faz favor. para fazer baixar à terra este elevadíssimo discurso académico, que eu agradeço, eu queria confirmar que, de facto, se pode aceder à ciência através do amor com uma amostra de uma única pessoa. Uma senhora irlandesa que há cerca de 10 anos atrás eu conheci e que falava 8 línguas. Eu perguntei-lhe, como é que tu falas 8 línguas? Uma delas era português. E ela, do seu 1,80 m, olha para mim e diz, minha querida, se quiseres aprender a falar uma língua, arranja um amante. Portanto, é possível o acesso à ciência através do amor.
Não ouvi a última pergunta. Não, pergunta não fez, pois não? Não, foi uma observação. Mas, faz favor. Não está... Não é mais ninguém em cima. Eu não sei como é que estamos de horários. É? Estamos para... Qual é a sessão a seguir? A que horas é? Hã? Pronto. Então, ainda temos tempo, se alguém quiser pôr mais alguma questão. Eu não vou fazer interrogatórios, já que já houve algumas. Pronto, sendo assim, acho que foi ótimo. E, se me permitem, o Hélder falou os poemas que são do Camões ou não são. Eu tive, e o Hélder deve ter conhecido, não sei se o Onésimo conheceu, um amigo brasileiro que era um grande apaixonado por Camões, chamado Leodegário Azevedo Filho, um chato, contava umas anedotas assim com alguma graça, mas era um bocado para o chato, mas era muito, de facto, afeiçoado ao Camões e um grande estudioso, e tem vários livros publicados na imprensa nacional, e um dos quais sobre os poemas que são do Camões ou não são. Ele exagera muitas vezes, mas às vezes tem mesmo razão, sabe? Quer dizer, há poemas duvidosos e aí, se são bons, são de Camões. Mas há alguns, como esse, por exemplo, O Dia em que Nasci, Morro e Pereça, todos os textos vão contra isso. E além disso, em termos de análise literária, não é uma dicção camoniana. Quer dizer, a propósito de dicção camoniana, se tenho tempo para comentar, é uma coisa que eu sei que o José Carlos Vasconcelos vai publicar, estou a antecipar um bocadinho. Vocês sabem que um dos grandes paradoxos, da coisa mais estranhas na obra de Camões, é que, de repente, ele diz tudo ao contrário. Diz: devemos aceitar a Inquisição, devemos flagelar-nos, devemos não sei quê, nas chamadas rimas sobre os rios que vão. Que o Costa Pimpão põe no fim, porque é a grande conversão final, religiosa, esse tipo de coisa. De tudo quanto eu escrevia para Linódia eu escrevo, mas ó tu, carne que encantas, filha de Babel tão feia, que 1000 vezes te levantas contra quem te senhoreia, o que é preciso é dar porrada nas costas, é flagelar-nos. Quer dizer, nas minhas aulas sobre Camões, quer dizer, lá ia dando, e depois chegava este poema, quer dizer, o que é que eu ia fazer com isto? Quer dizer, está escrito. E então eu dizia, pá, olha, são vidas, o Camões estava, obviamente, isto é um poema de suicídio. É um poema que ele diz o oposto de tudo quanto disse, em que afirma reminiscência e não memória, é contra a memória, é a favor da reminiscência. E eu até dizia por graça, se calhar, se ele fosse chamado a uma mesa inquisitorial, era isto que ele tinha de dizer, mas não, mas de qualquer maneira, não se sabe quando é que ele escreveu o poema, estava em desespero, disse tudo ao contrário. O poema de suicídio, pronto. E até publiquei esta expressão, poema de suicídio. Pois, muito recentemente, soube através de Rita Marnoto, da minha querida colega e muito admirada amiga, a professora em Coimbra, que foi a comissária das festividades que ainda não existiram camonianas, descobriram que essa passagem do poema está numa letra diferente e em papel diferente. Portanto, provavelmente é apócrifa. Foi um senhor hábil, um inquisidor, ou um censor, ou lá o que é, que coisa. Eu tenho dado a chatear a Rita há mais de um ano que ela me falou nisso, e finalmente acho que consegui persuadi-la a mandar para o José Carlos Vasconcelos, para o nosso JL, que é o único jornal de referência cultural que temos, e é raro, e acho que será um grande scoop que o Camões e o Jornal de Letras merecem. Eu dizia, para terminar, que, de facto, a grandeza de Camões é extraordinária, da tão
de certa forma, muito tempo tão mal ensinada, embora houvesse, que é o nosso amigo Vasco Graça Moura, um grande comunista, defendia muito o sistema de ensino tradicional, dividir as orações, que ele era muito dado, mas nisso, como nas questões do acordo ortográfico, pelo menos, fora das políticas não estava nada de acordo com ele. Mas estão-me a lembrar, e não sei se esse soneto, se é verdadeiro ou não me lembro já se alguma vez ouviu o nosso amigo brasileiro sobre a vantagem, não sei se tu sabes, eu durante muitos anos, até ao 25 de Abril, andei pela pátria a dizer poesia. E muitas vezes, o que é uma das coisas inesquecíveis da minha vida, é que tenho muita pena não termos gravado um disco que esteve previsto e que a certa altura quem o ia fazer desistiu. Eu só depois do 25 de Abril é que desconfiei porquê, porque num livro sobre a PIDE, em que tinha alguns relatórios, tinha um relatório de um desses agentes que ia a essas sessões de poesia, o canto livre que a gente fazia, e eu caí na tolice, pelos vistos, dizer que eventualmente queríamos publicar um disco e portanto, que era bom tomar precauções, e eles devem ter tomado as precauções. Mas, como eu sempre digo, isso eram coisas de poesia e tinha uma parte de intervenção cívica contra a ditadura, pela liberdade, etc., que era a parte final. Mas a poesia de intervenção só tem força interventiva se começar por ser boa poesia, e nessas sessões eu dizia sempre, os grandes poetas portugueses, alguns têm a ver com isso, e começava sempre pelo Camões, sempre, com raras exceções, e de um soneto, que eu agora não me lembro todo de cor, e lembro do princípio, espero não me enganar, e se era dele ou não, já não me lembro se fiz alguma investigação. Procura aqui, começa assim: cá, nesta Babilónia de onde emana tanta matéria que o mundo queria, cá de onde o puro amor não tem valia, que a mãe que manda mais tudo profana, cá que errada e cega monarquia cuida que o nome vão a Deus engana, e vai por aí fora, que é um soneto absolutamente de intervenção. E termina: vê-se me esquecerei de ti, Sião. Exatamente. Sim, mas aí é o lembrar-se precisamente de um sítio positivo, não é? Não é o mesmo conceito de Babilónia e Sião que aparece nas rimas sobre os rios. É diferente. Pois. E, aliás, também dizia às vezes aquele soneto dele do imigrante que está de Salgueiros a tocar, ainda mora andar para isso, que são sonetos extraordinários. Muito obrigado a todos.